com a gente que é o Sonati. E a sua Isa. E os 3 centavos hoje é sobre o quê? É sobre o Exposed da Vitória Mineblocks. A gente sempre tenta trazer os assuntos aqui mais variados e leves pra vocês, mas esse a gente já vai dizer que tem alerta gatilho, tá, gente? Porque é um assunto bem delicado de uma youtuber de apenas 16 anos que tá contando uma história horripilante que ela viveu de abuso com seu pai. Então a gente já deixa esse alerta gatilho pra vocês aí, tomarem cuidado. Se não é um assunto que te faz muito bem, pode passar pra outro vídeo, mas lembrando que a gente quis emprestar nossa voz pra internet, porque esse assunto até estourou já tem alguns dias. O nosso canal tá começando, mas eu acho que toda ajuda é necessária pra jogar luz em problemas como o que a Vitória enfrentou. Bom, gente, mas antes vamos contextualizar quem é a Vitória Mineblocks. Ela é uma youtuber com mais de 5 milhões de seguidores e o conteúdo dela é mais voltado para o público infantil. Só que ela faz vários vídeos jogando Minecraft, Roblox, tá aí o seu nome, Vitória Mineblocks. É uma junção, né? Com Minecraft e Roblox. E ela, por ser uma criança, quando fazia esses vídeos principalmente, ela fazia acompanhada de seus pais. Então ela era a Vitória Mineblocks, tinha a sua mãe, que era a Ana Mineblocks, e o seu pai, que era o Jack Mineblocks. Eles eram bonequinhos também que jogavam com ela. Eles dublavam, eles narravam os joguinhos, mas eles não mostravam a face dela, tá? Inclusive, depois de anos produzindo conteúdo, só agora que os seus inscritos e seguidores descobriram como ela é fisicamente, pra vocês terem uma ideia, que ela teve que meio que quebrar essa quarta parede pra mostrar pras pessoas a gravidade da situação dela. E tinha 2 anos que ela não produzia. O último vídeo, se você for lá no canal dela, antes desse Exposed, era em 2024. Então, assim, as pessoas que seguiam o canal dela ficavam se perguntando o que tinha acontecido. Afinal de contas, tinha acontecido alguma coisa na vida pessoal, elas estavam passando por algum problema que estava fazendo com que ela não fizesse mais vídeos. E sim, ela e a mãe estavam passando por um grande problema e a Vitória veio contar pra gente tudo o que estava acontecendo por trás das câmeras. Agora, como a gente disse, a gente descobriu quem era a Vitória por causa desse vídeo que ela colocou em seu Instagram, contando a história de abuso que ela estava vivendo com o seu pai. A gente vai reagir às melhores partes, porque o vídeo em sua íntegra tem 8 minutos. Se vocês tiverem interesse, é só vocês irem nas redes sociais da Vitória pra saber. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta, que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado e então do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. É um absurdo tão grande, tá? E olha, já vamos dar spoiler do futuro. Talvez vocês até já saibam que, tipo, os órgãos públicos estão falhando absurdamente com essa menina, tá? Absurdamente. E piora a situação, porque depois disso o Conselho Tutelar veio com cartinha. Gente, só piora a situação. Só piora. Vamos continuar vendo. O pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal, eu tava chorando, implorando pra ele deixar eu me vestir, e ele começou a gritar dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe, maltratar minha mãe. Antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava os meus avós, que são os pais da minha mãe. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu acho um absurdo, tá? A gente tem que começar a entender que, tipo assim, quando você fala pra uma pessoa, por que você não larga? Cara, existem tantas camadas. Por exemplo, a minha avó sofreu de violência doméstica durante 9 anos na mão do genitor da minha mãe. Ela queria apanhar? Minha avó queria. Ela queria apanhar por 9 anos. Gente, não. Se a pessoa não denunciou, se a pessoa não falou, ela teve um motivo. Ou ela tava sendo ameaçada, ou tava acontecendo alguma coisa por trás. Alguma coisa tava acontecendo pra ela não falar. Não era simplesmente, eu tava afim de continuar ali naquela situação. Sim, aquele abuso me fazia muito bem. Não, gente, a gente tem que entender e parar de culpabilizar as vítimas. Parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Eu não tô falando que vocês estão fazendo isso, tô falando assim, é que a gente geralmente faz isso e fizeram isso com a mãe da Vitória. Às vezes é uma alienação financeira, uma alienação parental. As coisas acontecem, várias coisas que mantêm essa pessoa presa no abuso. Eu tava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele quebrava prato, quebrava vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai... O que eu
acho mais absurdo de tudo é que, assim, os órgãos públicos não acreditam. Gente, se você não acredita no caso isolado do micro, tá? Tipo, eu chegar e te contar uma história. Vamos acreditar, então, no macro? Vamos acreditar nas estatísticas? As estatísticas estão aí, a gente vê casos de abusos dentro de casa e violência doméstica o tempo todo, no mundo inteiro. Então, quando chega uma pessoa que faz uma denúncia dessas, não é interessante a gente dar uma olhada, justiça? Ainda mais quando o assunto é, tipo, gente, desculpa, não quero ficar aqui chovendo no molhado pra falar que todo homem é horrível, nem todo homem. Eu faço total ideia disso, tá? Tenho pai, marido, filho, irmão, pessoas maravilhosas que me cercam. Mas as estatísticas estão sempre contra os homens no macro. Esse tipo de abuso ocorre em sua grande maioria nas casas e vindo em sua esmagadora maioria de parentes masculinos. Então o conselho tutelar olhar uma menina que tem muito mais a perder falando isso e expondo, sendo que ela, tipo, tinha uma família lucrativa. Exato. Ela vivia ao lado dos pais produzindo conteúdo pra rede social que mais dá dinheiro se você é grande, Ela sabe? tinha 5 milhões de seguidores, com certeza ela ganhava muito dinheiro. E outra história que corrobora com esse negócio, já por que você não denunciou antes? Ela falou junto com a mãe dela pra justiça. E eles não ouviram e não acreditaram na versão dela. O pior é isso, tipo assim, a galera culpa quem fica calado por muito tempo, mas quem fala ou ousa dizer a sua verdade também não é ouvido, também é descreditado, essa galera não tem como vencer. O que vocês querem que a gente faça? Já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matá-la. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes. Ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas. Por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele fingiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E É uma pessoa que ri na cara da justiça, né? É uma pessoa que, tipo assim, literalmente, gente, a tornozeleira eletrônica, gente, ela monitora a pessoa, às vezes, pra ela não fugir ou pra ela não chegar perto de algum lugar. Então a justiça sabe onde é que ele tá andando, sabe que ele tá ficando perto da casa delas, e a justiça não faz absolutamente nada. Quando uma pessoa que descumpre uma medida protetiva, ela tem que ser presa. Tomara que você apodreça na cadeia. E assim, você tem todo esse histórico a favor do relato que ela tá contando, e o conselho tutelar escutou a história dela e nada fez, inclusive emitiram nota de repúdio ao vídeo dela. justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Agiram como se eu estivesse mentindo, porque ele manipulou todo mundo. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Meu eu tive Deus. crises de ficar completamente fora de mim. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade. Estão dando voz ao abuso. O Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. A quem interessa esse tipo de conduta? Porque assim, por que ele quer remover a medida protetiva? Porque ele quer continuar atazanando, assediando moralmente, pra não dizer outras coisas, a sua filha e ex-esposa. Porque assim, todos esses momentos não me mostram, obviamente não me mostram um pai ponto, mas tirando todos os relatos bizarros e absurdos e criminosos da Vitória, não me mostra uma pessoa que tá tipo querendo remover a medida protetiva, mesmo que se fosse um equivocado sincero que tem boas intenções, pra reconstruir pontos com a filha dele. Ele só quer fazer isso pra ele poder ter o direito de ir e vir na sua suposta antiga casa pra continuar azucrinando e assediando moralmente essas mulheres. Exatamente. E aí que tá aquela questão. O pior não é nem só o Conselho Tutelar não ouvir. O pior é ter pessoas lá dentro passando informações Privilegiadas, sobre as duas, né? Privilegiadas pro
cara que tá sendo acusado por Pro elas. algoz delas. É um Existem duas absurdo. pessoas. Eu não sei direito, você estudou. Mas ter mais de uma pessoa contrapondo uma história também não é um peso pra uma coisa? Sim. Não é o peso definitivo. Mas, por Não, exemplo, quanto não. mais testemunhas de um caso, mais peso o caso tem. Aqui são, tipo, duas pessoas que viveram aquela coisa versus uma pessoa que tem uma outra versão. Exatamente. E tipo assim, a gente tá falando de um pai que tentou alienar a filha contra a mãe. Você viu ela falando, né? Que ele vivia tentando colocar a mãe ela contra a mãe dela. Era uma alienação que acontecia dentro de casa. E ainda assim, a menina ficou do lado da mãe porque ela viu os absurdos que aconteciam. E eu sei, gente, porque eu fui educadora há 10 anos, meninas e meninos dessa idade, 15, 16, 17 anos, não falam de problemas com essa eloquência. Isso é uma pessoa que já passou por aconselhamento, já passou por psicólogos, ela entende a profundidade da situação dela e ela fala com uma eloquência e uma maturidade muito além dos 16 anos dela, tá? Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem Nem ele merece aparenta chamada ser. assim, Porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo. Ainda mais porque, gente, a única referência que ela tinha de pai e de família era o que ela vivia em casa. Lógico, Como que é. ela ia saber, enquanto criança, que aquilo era errado? Por isso que a gente tem que forçar muitas pessoas de se conscientizar pra ensinar a educação sexual pros seus filhos. A escola fazer bons programas disso. Eu sei que tem muito discurso e divide muita opinião contra isso, mas, tipo assim, de toda forma, uma criança tem que ser ensinada da forma certa, de forma didática, é óbvio, com a linguagem que ela vai entender, até porque crianças são diferentes de adultos, mas elas têm que ser ensinadas coisas mais maduras pra idade pra elas saberem reconhecer o que tá acontecendo com elas. Não existe uma criança de 6 anos entender de fato, com a profundidade de uma pessoa mais velha, por exemplo, um abuso sexual, um abuso dentro de casa, um tipo de conduta criminosa ou tóxica. Ela não vai entender, ela vai achar que isso é normal, que isso acontece em todas as casas. Exato, e a gente é meio que programado até acontecer alguma coisa muito grande a amar os nossos pais. Então, ela, quando ela era criança, ela não via porque não amar o pai. É. Ele tava ali, querendo ou não, sabe? Então, assim, Usar isso contra ela é de surreal. de uma É sujeira, é monstruosidade muito grande. A minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abuso. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho. Ele proibiu eu e minha mãe de sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa, porque ele sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico. A minha avó é a minha segunda mãe, mas o Jorge não se encaixa nisso. Ele não é família, ele só é genitor. Exatamente isso. Ele não é pai, ele é apenas um genitor. E vocês estão ouvindo que ela tá com medo de sair de casa. Ela não está indo pra escola. Inclusive, direito à liberdade e direito a lazer é uma coisa que tá no ECA, tá? Todo adolescente tem que ter esse direito, toda criança tem que ter esse direito. E uma pessoa que tá sendo privada disso, essa pessoa que tá fazendo isso com essa adolescente tem que ser punida. Inclusive escola. Tem que ter Exatamente. direito à educação, tá na Constituição. Todo ser humano, todo cidadão tem direito à educação. E isso tá sendo privado dessa menina, dessa garota, por causa desse monstro. E aí, olha só, a internet teve acesso também a áudios, plural, do pai da Vitória falando com a mãe dela. Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Escuta na cara! Você não deveria ter mexido comigo! Sua Desequilibrado, completamente. Ele gritando. escuta! Eu juro! Eu vou ter os confins do... Pra quê? Você não! Todo mundo te odeia? Você vai ter os convites de ver pra quê? Você vai pagar! Você vai pagar pelo que você fez! O que ela fez? Centímetro por centímetro! Que isso? Você vai pagar! Eu vou te perseguir! Eu vou tirar tudo de você! Eu vou tirar! Você vai perder tudo! Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te amou! Você não é nada! Sabe o que é nada? Nada! Tu vai perder tudo!
tudo. Tudo pra você aprender. Eu vou te perseguir, Ana. Eu vou te perseguir. Não dá pra não mutar o áudio, Aonde né? você De tantas for, palavras tu de vai baixo ver, calão. tu vai ver quando você começar a perder tudo. Eu falei, se você se voltar pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo. Você Agora, ver que que- tipo de coisa que uma pessoa tem que fazer pra merecer áudios dessas de outra? E outra coisa, ele se entregou, ele falou, eu vou te perseguir. É. Que é o que ele tá fazendo, ele tá perseguindo a mãe e a filha. De novo, Ele chovendo disse- no molhado, né, gente? Condutas de homens que enquadram, né? Se enquadram nessas coisas da Maria da Penha, dessa lei. A galera fica tentando usar dados que não são os mesmos, tá? Porque existem dados gerais e dados tipificados. Então a gente teve ali o caso horroroso do ator Casarré, né? Juliano nossa. Casarré, falando aquele absurdo que homens morrem muito mais que mulheres. Gente, dados podem até comprovar isso. Mas esses homens estão morrendo na mão de mulheres? Eles estão morrendo por ser homens? Porque assim, a galera tem muito essa coisa, tipo, ai, gente, ninguém morre por ser mulher. O cara mata porque ele é ciumento. O cara... Gente, o crime de feminicídio, obviamente, no X da questão, tipo assim, tintim por tintim, no pé da letra, o cara levantou e falou assim, hoje eu vou bater naquela mulher só porque ela é mulher. Não é isso. Só que o fato dela ter uma força física inferior, o fato dela ser biologicamente menos forte, Ela ser mais dela ser vulnerável. mais vulnerável, ou seja, mulher que enquadra ela nesse tipo de crime, seja ela uma mulher cis, seja ela uma mulher trans, a vulnerabilidade do gênero feminino que coloca mulheres nessa situação. Então por isso que os dados têm que ser tipificados. A morte não é a mesma. Não é a mesma coisa, tipo assim, uma pessoa ser atropelada, um homem atropelado e ele veio ó. Qualquer Não é a pessoa mesma poderia. coisa que uma mulher ser morta por um parceiro, que a mulher ser morta num ambiente domiciliar, num ambiente doméstico. Não é a mesma coisa. Ela foi morta ali porque ela foi vista como inferior, porque ela foi vista como posse, porque ela foi vista igual esse cara, o pai da Vitória, via a ex-parceira dele. Eu vou tirar tudo de você, você me paga, por que que você fez isso? Eu vou atrás de você e retirar a sua dignidade, de te roubar de tudo que você tem, porque eu vejo você como alguém inferior e eu vejo que você merece esse destino. Vocês estão entendendo? É isso que é o crime de feminicídio que a Lei Maria da Penha tenta combater. Exatamente. É disso que a gente está falando. E pra piorar toda a situação, como a gente disse, o Conselho Tutelar, que foi denunciado pela Vitória, postou uma nota de repúdio no Instagram. Vamos ler. Esclarecimento, lendo esclarecimento, tipo, refutando o vídeo da menina. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é órgão permanente e autônomo, responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade, ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por este órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado, de forma transparente, responsável e em estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com um devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que os responsáveis pelas denúncias apresentem as respectivas provas e esclarecimentos perante as autoridades competentes. Ressaltamos ainda que o referido caso tramita em segredo de justiça, sendo acompanhado de forma rigorosa por diversos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, dentre eles o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, advogados constituídos e demais instituições vinculadas ao Estado do Ceará. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, subseção Ibiapaba, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tianguá, bem como outras instituições de proteção e garantia de direitos, visando assegurar o acompanhamento responsável, transparente e legal do caso, além da adoção de providências necessárias por parte deste órgão. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes diante da gravidade das acusações e da necessidade de preservação da integridade institucional deste órgão. Gente, juro. O que eu acho mais interessante disso é que eles quiseram repudiar e esclarecer que a barra deles tem que ficar limpa porque eles não estão fazendo o que disseram que eles estão fazendo, ou seja, dar informação privilegiada e não proteger a menor, mas a menor continua gritando no meio do deserto de que ela tem um genitor ameaçando ela, a sua integridade física, a integridade física da mãe dela, a sua saúde mental, e eles não falaram absolutamente nada no comunicado sobre isso. Eles só quiseram limpar a própria barra. Got it. Legal, Saquei. interessante, muito Chique. interessante.
eu, como relações públicas, arrepio até meu cabelo do cu. Porque, assim, se eu tô trabalhando com eles, pra tentar defender a instituição deles, eu ia falar assim, vocês não vão falar nada sobre o caso da Vitória, então? Vocês vão só se defender? Só se defender dela, sendo que ela que é a vítima de tudo isso, vocês não vão falar sobre o caso? Absurdo, né? E a defesa da Vitória também já veio dar atualizações sobre o caso no Instagram pra várias pessoas que estão acompanhando e falaram que acabaram de receber informações de que a polícia já está fazendo um patrulhamento mais eficaz e mais direcionado pra casa da Vitória e da sua mãe, Ana, e que vão se encarregar da proteção das duas. E que nenhuma mulher e criança deveria viver com medo. Mas, de novo, gente, a gente tem um órgão público que falhou com uma criança e acabou. A gente não tem só um órgão público, a gente tem dois, né? Múltiplos órgãos públicos que, de acordo com aqui a nota de repúdio do Conselho Tutelar, são vários que estão aqui nesse mesmo campo de atuação, que estão olhando esse caso e todos estão falhando. Gente, a internet é o terceiro grande poder, o quarto grande poder do mundo, né? Então, assim, que bom que a gente tá usando nossa voz pra amplificar mais a voz da Vitória, porque, gente, ela não está sozinha. Várias outras pessoas já vieram à frente depois do relato da Vitória, dizendo, cara, a Vitória falar sobre isso me empoderou de procurar ajuda pra lutar contra o que eu tô passando na minha casa, nas mãos do meu pai, da minha mãe. Então, assim, é muito grave, é muito sério. As pessoas, elas têm que tratar a vida do adolescente, da criança. Gente, eu sei porque eu já sou mãe de um bebezinho de 3 meses. Eles são extremamente vulneráveis. Isso não muda só porque ela tem 16 anos. Não, ela Você é muito vulnerável quando você é adolescente, quando você não tem o seu lobo frontal, o seu córtex frontal formado, quando você não é independente financeiramente, quando você não é nem de maior. Então, assim... Tanto que é o estatuto da criança e do adolescente. Não tem, tipo, um estatuto da criança e depois muda pra um estatuto. É o mesmo estatuto pra criança e pra adolescente. Porque as pessoas vivem em vulnerabilidade. Essas crianças e esses adolescentes precisam ser protegidos. A Vitória precisa ser protegida e tantas outras Vitórias ao redor do Brasil precisam ser protegidas. Então e é a gente isso. tá falhando. Nós, enquanto sociedade, enquanto justiça, todos nós estamos falhando. É isso, gente. Enfim. Espero que a gente só tá aqui pra tentar amplificar um pouco essa luta e dar luz a isso e mandar as melhores vibrações e orações pra Vitória, que elas saiam disso, ela é a mãe dela. Então é isso, gente. Um beijo.